Olá galera, aqui é Anderson Lima que apresenta o canal Sertão Brasil para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui com meu irmão Jamilson, né? A gente vai tomar o café agora. Fazer esse vídeo para vocês, né? Que sempre me pede a presença dele nos meus vídeos, né? E ele hoje está aqui comigo. Bom dia pessoal, vamos começar maravilhoso café com a gente? Bom dia bom. para todos vocês. Chega para cá. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Mas a gente vai começar nosso café, um cafezinho simples, né? Mas aquilo é com amor, né? Aqui pessoal, não sei se vocês conhecem aqui essa manteiga, é a manteiga de gado, essa manteiga aqui é manteiga caseira. Quem faz ela é minha sogra, né? Aí tem essa garrafa aqui e tem esse pouquinho aqui, que a gente vai comer com pãozinho. Esse pãozinho aqui é aqui na nossa região, pão caseiro também. O meu café aqui é diferente porque eu não tomo café, que é um cafezinho com leite. Eu já deixei preparado já. Hoje é um cafezinho, eu sou viciado em café, pessoal. Vocês que sabem. Já meu irmão gosta do café. Aí tem a manteiga, tem a para passar no pão, tem essa rosquinha que a gente gosta muito também, com chocolate, muito boa. Boa, hein? Viu? Liga pra cá, tomar café marradinha. Cafezinho, ó. Bom. Daqui tem pra escolher tudo que vocês quiserem comer aqui, ó. Nosso cama daqui a pouco vem tomar um cafezinho dele. É. Então, ó. Nosso câmera é João, não, ó, meu vizinho aqui, ele sempre tá fazendo as filmagens comigo, me ajudando aí, né? É ele Israel, mas o outro, meu câmera passou por uma cirurgia, tá se recuperando, mas são os meus câmeras aí. E essa manteiga, pessoal, manteiga caseira, não sei se vocês conhecem ou alguém já comeu, mas aqui na nossa região tem bastante dela, né? Uma manteiga muito boa, vocês veem a qualidade dessa manteiga pura. E vamos tomar um cafezinho, né? Chega pra cá, pessoal. Pãozinho caseiro aqui na vilazinha aqui de Santa Rita. Isso é maravilhoso, ó. Um cafezinho com mano. É, meu filho. Isso é a bênção de Deus. E vamos tomar um cafezinho, pessoal, com leite. Aqui é o chocolate, né? Vocês, pessoal, não conhecem meu Instagram, me segue lá, Sertão Brasil Oficial, né? Tô deixando o link dele sempre aqui abaixo. Graças a Deus, mas meu irmão, tô feliz, né? Consegui uma monetização no meu canal, graças a Deus, já tá passando aí as propagandas. Se vocês assistem, não pule não, pessoal, assistam todo dia as propagandas, viu? Mais uma vez, agradecer a todos, né, que tentaram me ajudar na monetização. A nordestina que conseguiu, né? E estamos aí na batalha, vamos fazer conteúdo para vocês. Agora sim, né? Graças a Deus tá Tá. o canal. Graças à nordestina, né? É isso que ela conseguiu. Graças a Deus, Deus abençoe ela e toda a família dela. Porque vem esse homem batalhando desde quando eu abri esse canal, mas agora deu certo. Tudo tem a hora certa, Deus sabe a hora certa de agir. Com certeza, graças a Deus. Muito bom. Aqui o cafezinho. Chega pra cá, vamos tomar um cafezinho aqui. E vai ter muitos vídeos pra vocês, pessoal. Viu? Pode esperar que agora eu vou fazer muitos vídeos, vai ter vários conteúdos pra vocês aí. Não percam um só vídeo, assista o vídeo do começo até o fim. Não pula as propagandas. Que vai É ter. assim mesmo, acompanha, assiste até o fim, viu? E eu sou o joinha, viu? Deixa o like lá, viu? Vamos lá, galera. Vamos comer aqui uma
comendo pão, comendo aqui a rosquinha muito boa, viu? Graças a Deus. Fartura, viu? Graças a Deus. Graças Né? a Deus. Isso aqui é bom. Café da manhã, ó. Aqui só tá faltando uma vozinha aqui agora com nós, né? Mas ela foi descansar, a gente fica só a saudade, mas ela vai ser sempre lembrada. Vocês que têm o carinho enorme por ela, né? Ela que conquistou o coração de cada um de vocês, né? A gente tem só que agradecer a todos vocês. E pessoal, eu tava aqui com meu irmão e eu vou fazer aqui uma live, né? Aqui para interagir com vocês fazer perguntas. Aquelas perguntas que às vezes não dá para mim responder a vocês nos comentários, né? Porque graças a Deus são muitos comentários. Às vezes não dá como eu responder todos vocês. Eu deixo lá o coração, mas eu vou fazer uma live. Aí vocês vão fazer perguntas, eu vou responder a todos. Quando eu vou me preparar e vou marcar a live e deixo para vocês, né, fazer as perguntas. É bom demais, viu? Dá para responder a maioria do pessoal. Tá satisfeito, um cafezinho. O pessoal também me pergunta sobre os móveis, pessoal, que não chegou ainda, né? Os móveis não chegou por conta... Você sabe o que está acontecendo no mundo, né? Aí está trancado tudo. Aí os móveis, eu tive a notícia, já essa semana o pessoal vai entrar em contato comigo, que vai ser liberado as rodovias, né? Aí agora, acho que a partir dessa primeira semana de agosto, os móveis vão estar chegando. Aí por isso que não estou com os móveis ainda. Estou fazendo a comida, o almoço, tudo na outra casa. A outra casinha não vai ser derrubada, vai ficar lá com os móveis de vozinha, nossos móveis, né, que estão lá também. Ela vai ficar como um ponto de visita para aquelas pessoas que vêm nos conhecer a casinha de vozinha, que foi lá onde tudo começou, né? Lá essa casa tem história, né? Uma casa que tem muito amor, carinho, que foi tudo começou, né? Naquela simplicidade, na humildade, e essa humildade a gente carrega para sempre, porque a humildade está em primeiro lugar, a honestidade, e a gente com a humildade e com o amor que a gente foi criado e com o amor que a gente passou para vocês, meus seguidores, e mostra, né, o dia a dia meu com a vozinha, esse amor vai ser para toda a vida, esse amor vai ser para o resto da vida, né, e a humildade sempre. Então a casinha vai ficar ali, vai ficar como se fosse um museu, para a gente olhar as coisinhas, tudo no seu devido lugar. Todo dia eu estou lá, eu faço a faxina aqui nessa casa, mas meu irmão, a gente vai na outra, faz também, faço a comida lá, e estamos aguardando a chegada dos outros móveis, né? Quando os outros móveis chegar, eu vou fazer os vídeos mostrando para vocês aqui os móveis nessa casa, vou fazer um vídeo dessa casa com toda imobiliada, vou fazer um vídeo na da outra também, para vocês verem como é que vai ficar tudo no seu devido lugar. Assim como ela deixou, vai ficar tudo lá no seu cantinho. É verdade, a casinha fica aí, para quem chegar aqui, Isso. para ver onde foi que tudo começou, né? Desde o início e até agora, né? Vai ficar aí, graças a Deus. E o móvel está para chegar, se Deus quiser. Se Deus quiser, Logo, logo nós estamos com os logo estamos com eles aqui, né? E a gente não pode ter pressa, porque tudo é no tempo de Deus. Assim como esse meu canal, há 2 meses atrás aí, eu venho batalhando para monetizar ele, quando eu vim conseguir, né? A Nordestina conseguiu aí, né? Agora. Então tudo tem seu tempo certo. Então a gente fica esperando, né? E se Deus quiser, quando for na hora certa, esses móveis vão chegar e a gente vai usufruir deles. É verdade. Não adianta a gente querer apressar as coisas, porque as coisas de Deus tem um plano nas nossas vidas. Ele só acontece as coisas na hora que ele permite, né? Meu câmera, chega pra cá mostrar aqui, ó, de pertinho eu nem mostrei pra você essa manteiga, uma qualidade, ó. Faz a propaganda da manteiga aqui que minha sogra faz, viu? A manteiga caseira. Aí tá certo, manteiguinha caseira, isso é gostosa, comer com pãozinho, ó. Isso aqui com pão, meu amigo, pra temperar a comida é muito boa. É top demais, mano. Daqui a pouco nosso câmera vem comer aqui tudo isso, provar tudo isso em pouco, né não? Se Deus quiser.
como eu ia falando da casinha, eu recebo algumas visitas aqui e o pessoal sempre vem querendo conhecer, né, a casinha de vozinha, onde tem história, onde tudo começou. E o pessoal vem lá, tira foto da casinha. Então, pessoal, vai ficar aqui. Um dia, quando vocês quiserem nos visitar, conhecer essa casinha, a nossa humildade, pode vir para cá. Sejam todos bem-vindos, todos convidados, né? Um dia que quiserem vir aparecer aqui. A gente só tem a agradecer a todos vocês por estar nos seguindo, por estar acompanhando o meu canal. Graças a Deus o canal todo dia está crescendo. Isso graças a vocês que estão aí compartilhando, estão deixando aquele joinha. Isso é muito bom, gratificante. Estou feliz por tudo que está acontecendo, consegui monetizar o canal. A vozinha descansou, fica a saudade dela, que vai ser sempre lembrada por mim, por vocês, porque ela tem história, ela deixou seu legado aqui na terra. E estou aqui com um simples café da manhã, mas meu irmão aqui, o Jamilson, vocês tanto queriam conhecer ele já tem aparecido nos vídeos a fim de passagem, mas agora resolvi fazer um vídeo com ele aqui tomando café. Com certeza, vamos aparecer mais, se quiser. Ele já aparece lá no vídeo do meu amigo Clécio, do canal Reforme Aqui, segue lá ele, um cara de humilde, de coração bom. Vocês verem, ele sempre está vindo aqui em casa, fazer uma visita, traz uma pizza, outra para a gente lanchar. E assim vai, pessoal. A amizade continua e vamos continuar com nossos trabalhos, que esse meu trabalho de continuando nos vídeos. E é isso aí, galera. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que vocês curtem, gostem do meu vídeo de hoje, tomando café com meu irmão. Assista o vídeo até o final. Não pule nenhuma propaganda. Deixa aquele joinha, segue meu Instagram. E é isso aí, galera. Sertão Brasil com Anderson Lima.